Olá, estudante da sétima série da IAJA. Tudo bem? Eu sou Anísio. Estamos começando mais uma aula de História. E hoje vamos falar de um assunto extremamente importante para a gente compreender o nosso tempo de hoje, compreender a história de maneira geral, né? Vamos falar sobre o Iluminismo, que é um assunto, né, que é um momento da história que de uma vez por todas se instaura nas sociedades humanas, isso que a gente chama de modernidade, né? Vamos pensar um pouco então, o que é o iluminismo, né? Do que a gente está falando quando a gente fala de iluminismo? O iluminismo então é um conjunto de ideias divulgadas no século XVIII que valorizavam a razão e o esclarecimento para o desenvolvimento da humanidade. Simples, né? Mas aqui a gente precisa, para entender, precisa pensar um pouco sobre o que é a razão, né? A razão nada mais é do que a capacidade humana de pensar com a sua própria cabeça. Essa capacidade que o ser humano tem, né? De pensar, de raciocinar, né? De agir racionalmente. Então, esse é um movimento que surgiu lá no século XVII, mas principalmente no século XVIII, né, se estabeleceu e ganhou força principalmente na França e na Inglaterra. O Iluminismo, então, é um movimento que valoriza a ciência como um conhecimento válido para explicar o mundo. Isso é em oposição à religião, né? Então, toda a elaboração dos filósofos iluministas se deram num momento em que a ciência ainda não era um conhecimento que estava estabelecido, estava reconhecido, né? Então, muito do que eles fizeram foi tentando construir essa nova forma de conhecimento, né? E muito em função, muito contra um pensamento que existia na época, que era um pensamento de base religiosa, né? Então, os iluministas criticaram duramente os valores sociais e políticos da época que eram baseados na religião. E aí, a crítica dos iluministas, a gente vai pensar aqui um pouco, principalmente, sobre dois campos, né? A crítica sobre a forma de organização da sociedade que existia e a forma de governo que existia, né? Então, principalmente na França, no século XVII, XVIII, a gente tem um tipo de governo que era chamado de absolutista, ou seja, um tipo de governo onde o poder se concentrava na figura do rei, né? A monarquia francesa se tornou uma das monarquias mais fortes, né? E mais simbólicas, né? Que existiu. Mas também uma crítica importante é com relação à sociedade. A sociedade francesa ela se dividia em três ordens: a nobreza, o clero e o povo, né? E a definição de que lugar que cada indivíduo ia ocupar nessa sociedade era definida principalmente pelo nascimento. Então, era uma sociedade formada por três ordens bastante rígidas, né, onde a mudança de uma posição seria bastante difícil. Então, os filósofos iluministas, eles criticaram isso. As ideias deles foram principalmente para criticar essa situação, né? E aí eu queria trazer o exemplo de três clássicos do iluminismo, três filósofos clássicos, né? O primeiro é o chamado Montesquieu, o Barão de Montesquieu, né? Ele publicou um livro que ficou muito famoso chamado O Espírito das Leis. Nesse livro, ele defende uma ideia que para a época era uma ideia nova, né? E que é muito importante. Segundo ele, o poder deveria ser dividido em três esferas, né? Poder legislativo, que seria responsável por
elaborar as leis e seria composto por uma assembleia composta por gente de todos os grupos sociais, né? Segundo, o poder executivo, né? O poder responsável por executar as decisões, e o terceiro, o poder judiciário, que é o poder responsável por julgar, né? Repare que isso é uma coisa que a gente conhece hoje bem, né? Três poderes. Apesar disso, apesar da crítica que Montesquieu fez à monarquia, ele não era contra a monarquia, ele não defendia o estabelecimento de uma república, por exemplo. Ele queria uma reforma na monarquia, né? Que o poder do rei fosse limitado a essa parte do poder executivo. Um outro filósofo é o Voltaire. Uma coisa importante que ele defendeu foi a igualdade de todos perante a lei. E aí, isso para nós hoje parece uma coisa senso comum, mas aqui é um momento importante, né? Essa defesa que ele fez de que todos são iguais perante a lei. Porque na França, na época, não era, não era assim, né? Não, todos não eram iguais perante a lei. A nobreza e o clero desfrutavam de privilégios, né? Que o povo não tinha. Outra coisa que ele era a favor de uma monarquia ilustrada e esclarecida. O que é isso? Ele defendia que deveria existir monarquia, mas a monarquia deveria se fundamentar nos princípios iluministas, ou seja, nos princípios da razão, né? Nessa ideia da razão. E uma outra coisa importante é que o Estado não existe para servir ao rei. O rei deve defender a felicidade pública, né? Ele propõe, então, uma inversão em relação ao que existia, né? E o rei era aquele quase um deus, né? Adorado por todos e tal. Ele dizia que isso deveria inverter. O rei estava naquela posição para servir a população e não só servir a população, mas servir todos de maneira igual, né? Isso para a época era uma coisa bastante importante, né? Já que os benefícios do Estado você ia receber de acordo com a posição que você ocupasse. Um outro filósofo importante é Rousseau. E aí nós temos o mais radical de todos, né? Porque Rousseau não era a favor da monarquia, ele defendia que deveria ser estabelecida uma república, né? Para que todos fossem iguais, realmente, só com uma república, né? É o que Rousseau acreditava. E ficou famoso dele a ideia de que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, né? Então ele acreditava que era preciso resgatar uma igualdade que existiu na época primitiva, né? Aqui a gente tem um, um infográficozinho que mostra isso resumidamente, né? É, as ideias dos filósofos, né, com a razão no centro. E aí aparece um outro filósofo, que é o Adam Smith, que é o grande formulador de um conjunto de pensamento que ficou conhecido como liberalismo, né? Então, gente, todas essas ideias, todo esse movimento que eu estou apresentando para vocês, é, todas essas críticas que eles fizeram serviram para estabelecer as bases do que a gente tem hoje como forma de organização política, né? Hoje a gente diz que a gente vive numa república, um poder dividido em três, todos nós somos cidadãos, né? Todos nós temos liberdade econômica, né? Tudo isso são ideias iluministas que foram pensadas, né, nesse período do século XVII, XVIII e que depois serviu de base para os movimentos políticos do século XVIII, XIX, XX, né? Então, é isso. Hoje nós falamos um pouco sobre o iluminismo, né? Trouxemos esse exemplo dos três filósofos e vimos que essa
Todas essas ideias são as bases do que a gente tem hoje como forma de organização política e econômica. E eu queria deixar para vocês uma proposta de atividade que é: vamos pensar um pouco sobre essa estrutura política que a gente tem hoje, assim como os filósofos iluministas fizeram, né? Eles pensaram sobre o que eles viviam na época. Então, eu convido a vocês a fazer essa atividade, pensar um pouco sobre essa estrutura de poder que a gente tem hoje e fazer uma avaliação dela, né? O que que a gente precisa mudar, em que isso tudo que a gente tem precisa melhorar, tá certo? Vocês escrevam aí um pouco sobre isso. Então é isso, nós assim terminamos a nossa aula de hoje. Eu espero encontrar todos vocês na próxima aula de História. Um grande abraço, né? E até a próxima. A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia está com matrículas abertas para a educação de adolescentes, jovens e adultos no período noturno. São diversas vagas da primeira à oitava série, uma excelente oportunidade para você que tem mais de 15 anos de idade e ainda não concluiu o ensino fundamental. Durante o período da pandemia, você pode acompanhar as aulas diretamente da sua casa, contando com a ajuda de professores altamente qualificados, prontos para te auxiliar. Tudo isso de forma totalmente pública e gratuita. Para saber mais, acesse a página abaixo ou procure a escola com a modalidade EAJA mais próxima da sua casa. Contamos com sua presença.